Oi, bem-vindo ao Likud Brasil, para a gente conversar um pouco sobre o que aconteceu nesse dia 13 lá em Israel com o ataque do Irã. Eu sou José Reutber, jornalista e pesquisador, formado no Yad Vashem em Jerusalém, sobre filosofia de ensino do Holocausto. Antes de mais nada, é preciso explicar que o Likud Brasil não é um partido político, mas sim amigos do partido político Likud de Israel, que é o partido do governo, partido de Bibi Netanyahu, que vivem no Brasil, moram no Brasil. Eu sou brasileiro, não sou cidadão israelense. Bom, no dia 13, o Irã ele desfechou um ataque sem precedentes na história das guerras, na história da humanidade. Foram lançados 300 mísseis e drones de vários tipos, desde o Irã, do Iraque e do Iêmen, contra Israel. Nunca aconteceu algo nem parecido na história. Para você ter uma ideia, no dia 11, a Rússia fez o maior ataque com mísseis balísticos contra a Ucrânia e disparou 24. O Irã disparou 120. A Rússia no dia 11 disparou 40 drones Shahed, 38 foram derrubados. O Irã disparou 170 drones e todos foram derrubados. Nenhum deles chegou ao espaço aéreo de Israel. Nessas imagens que você está vendo são imagens da Força Aérea Israelense abatendo tanto mísseis cruzadores, esse mais comprido, quanto drones, esse em formato triangular. Para a gente entender bem o que eles são, o drone Shahed é mártir. Shahid em árabe é mártir, Shahed em farsi, que é a língua persa, também é mártir. O drone Shahed é um drone de cerca de 3 metros de envergadura, formato de asa delta triangular, movido a hélice. É um drone lento. Ele desenvolve apenas 185 km por hora e tem uma ogiva, uma bomba na ponta de 50 kg. Isso é considerado militarmente uma bomba muito pequena. As menores bombas guiadas lançadas hoje de aviões são bombas de 250 kg. Então dá para ter uma ideia de que o poder de destruição de um drone Shahed é muito baixo, é limitadíssimo. Né? Em compensação, ele voa a hélice 2.300 km. De fato, ele pode ser lançado da fronteira do Irã com o Afeganistão e chegar em Israel. Isso com folga, não tem problema nenhum. O que aconteceu no meio do caminho? De forma sem precedentes, a Força Aérea da Jordânia, que tem acordo de paz com Israel, que controla a esplanada das mesquitas, a Força Aérea dos Estados Unidos e a Força Aérea da Inglaterra, em cooperação, foram para o Iraque e abateram todos os drones iranianos e todos os mísseis cruzadores iranianos. Acredita-se que foram cerca de 30 mísseis cruzadores. Esse míssil de cruzador, ele é um pouco mais perigoso. Ele pode levar 250 kg de explosivos, também voa milhares de quilômetros, só que ele é a jato, voa a 3, 4 metros de altura, se for necessário, de altitude, se for necessário, e a 700 km por hora, porque ele é a jato. Foram todos destruídos. E foram todos destruídos por aviões antigos, F-15. Não é nem F-16, nem F-18, nem F-35, por aviões F-15, que você está vendo aí, com um míssil velho, míssil chamado Python, desenvolvido pela empresa israelense Raytheon, que é um míssil muito manobrável e de curtíssimo alcance. Ele só voa a 20 km. Ele já não serve para derrubar nenhum avião de combate, mas contra drones e contra os mísseis de cruzeiro, ele foi uma arma avassaladora, destruidora. Foram todos destruídos. Dos 170 drones, 70 são creditados aos Estados Unidos.
A gente ainda não sabe quantos são creditados a Israel. Corre aí na internet, a gente não sabe se é verdade, que a princesa da Jordânia, que é piloto, derrubou 5, né? E vai ser condecorada pelo papai rei da Jordânia. Alguém já imaginou a Jordânia e Israel lutando juntos? As forças aéreas juntas? Tudo é sem precedentes no que vem acontecendo no Oriente Médio. Mas o grande problema foram os mísseis balísticos, né? O míssil balístico é desses que você está vendo aí nas imagens, são fotos oficiais do governo do Irã. Os mísseis balísticos têm um alcance de 1.400 a 2.000 quilômetros. Ou seja, de 1.400 ele pode ser lançado ali da região a 100 quilômetros de distância de Teherã e atingir Tel Aviv. De 2.000 quilômetros, ele pode ser lançado quase lá da fronteira com o Afeganistão e atingir Tel Aviv. Os mísseis balísticos, eles são supersônicos no lançamento, são lançados para cima. O drone voa assim, o míssil de cruzeiro voa assim, o míssil balístico ele vai lá para cima, 40 quilômetros de altura. O teu avião comercial, quando você vai para São Paulo ou viaja para os Estados Unidos, voa a 10 quilômetros de altura. O míssil balístico ele vai a 40 quilômetros de altura, ele sai da atmosfera. E lá de cima ele cai contra o alvo com precisão de 30 metros a 2.000 quilômetros. É algo tecnicamente, tecnologicamente impressionante. Ao que parece, foram lançados 120 mísseis desses. Vocês imaginam, a Rússia lança 24 e o Irã lança 120. Né? Para a gente entender como o ataque contra Israel foi devastador. Segundo as fontes israelenses oficiais do IDF, juntando as ogivas, as bombas que tinham todos esses mísseis, o Irã lançou 60 toneladas de bombas contra Israel. Né? E sabe o que eles fizeram? 3 buracos. 1, 2, 3 buracos. Um buraco lá em cima numa estrada do norte, que é esse aqui. Um buraco no deserto, na base aérea de Nevatim, que é a base dos F-35I, dos caças stealth, e um acertou no alvo. Um acertou a pista de decolagem da base aérea de Nevatim, que você vê aí rapidamente consertada, e logo de madrugada os F-35 já estavam aterrissando de volta das missões noturnas, como você está vendo aí. Então, sabe, 300 mísseis contra Israel e o resultado foram 3 buracos. É isso que o Irã conseguiu. Mas lá na TV iraniana, eles estão dizendo que Israel está em chamas. Mostraram imagens de um incêndio florestal no Texas de anos atrás, dizendo que era Israel pegando fogo. Né, as pessoas comemorando na rua que atacaram Israel. É uma coisa muito complicada. E um dos aspectos mais interessantes dos mísseis balísticos é que há controvérsias contra a informação. Não tem informação oficial. Nós temos um vídeo, que é esse aqui, de um míssil balístico iraniano sendo atingido lá. Você vê essa explosão circular, estou repetindo o vídeo, né? Você vê essa explosão circular, porque é uma explosão fora da atmosfera, não tem oxigênio lá. Então as explosões são diferentes. Esse míssil israelense é um míssil velho também. O primeiro abate dele contra um alvo foi em 2013. Não é uma tecnologia recente. Mas em combate é a primeira vez também na história que se abate um míssil inimigo fora da atmosfera. E dizem aí, algumas fontes, que foram 30. E pedaços desses mísseis que vocês estão vendo aí caíram. Caíram no Iraque, caíram na Síria, caíram na Jordânia, caíram no Mar Morto. Né? Tem esse aqui flutuando no Mar Morto. Agora, a avaliação que nós temos é simples. Foi um ataque pífio. Quem me acompanha nas mídias sociais sabe que quando começou a guerra, disse, lançaram os mísseis. Aí eu publiquei lá, não se preocupem, nenhum vai chegar a Israel. 7 chegaram. Né? 7 chegaram tá bom ou tá ruim? 7 chegaram tá ótimo. Né?
7 chegaram e abriram 3 buracos. Isso é um desempenho espetacular, inesperado. O Irã sabia que ia ter problema, mas não imaginava que ia ser tão ruim. Né? Nesses vídeos que eu estou repetindo aqui, tem os mísseis atingindo, 2 mísseis pelo menos atingindo o Nevatim, e 4 mísseis atingindo algum lugar que a gente não sabe nem qual é que é. Né? Eu não posso afirmar se é Nevatim, se não é, mas nitidamente os mísseis estão aí atingindo o chão. O míssil Arrow 3, que foi lá na exosfera de acertar os mísseis balísticos do Irã, até dói. Cada disparo são 3 milhões de dólares. Um míssil do Domo de Ferro são 110 mil dólares. Um tiro de canhão a laser é $1, é o preço do óleo diesel do gerador lá. Olha, gente, se Israel vai atacar, se Israel não vai atacar, tem 2 versões. Primeiro, eu confio 100% no governo de Israel e no comando militar de Israel. Não porque eu sou amigo do Likud, é porque eu sempre confiei, tá entendendo? Eu sempre confiei no governo de Israel. E eu sempre vou confiar no governo de Israel. Não importa o governo que está lá. A gente sabe que os governos são uma coisa, a política de Estado é outra coisa. Todos os governos vão defender Israel. Essa palhaçada de dizer que tem que tirar o Bibi Netanyahu e botar outro no meio de uma guerra é gente louca. E são loucos de querer derrubar o governo no meio de uma guerra. Então, esse pessoal que quer derrubar o governo no meio de uma guerra, que vá catar coquinho. São pessoas que nunca estiveram no governo. São partidos que nunca estiveram no governo. Né? O principal partido de oposição não está no Knesset, não conseguiu voto para 3 cadeiras, mas está na rua gritando que quer derrubar o governo e quer eleições. Ele estava no último governo. Sabe por que o último governo caiu? Porque 2 parlamentares desse partidinho aí saíram do governo. Eles são tão interessados em derrubar o governo que derrubaram o governo do qual eles participavam. E é essa gente que está na rua querendo derrubar o governo atual. Caramba, vocês querem derrubar esse governo? Eu não me importo, depois da guerra. Agora tem que ir para porrada e não tem jeito e vai ter mais porrada e não imaginem que não vai. Só que o mundo hoje e ontem ficou a favor de Israel. Israel tem que aproveitar isso. Confiança em Israel, confiança no governo de Israel. O Irã fez um ataque espetacular e histórico sem precedentes e encontrou uma defesa israelense espetacularmente preparada que não deu chance nenhuma a um ataque que seria fulminante em qualquer país. Gente, uma boa noite para vocês, ou um bom dia, ou uma boa tarde, ou um bom almoço, sei lá que horas que vocês vão assistir isso. Confiança no governo de Israel, confiança nas forças de defesa de Israel, que vão prevalecer, vão vencer, porque sempre venceram por um fator. Israel não pode perder, porque se perder uma vez, já era. Então tem uma obrigação vital de vencer. Daqui a uns dias a gente se vê de novo. Até mais.